agora sim, com a nossa convidada maravilhosa, que eu conheço há muitos anos, uma atriz, não só atriz, uma multiartista, multitalentosa, mulher incrível, mãe guerreira. Estou muito feliz com a presença dela aqui hoje, Raquel Ripani. E antes dela se apresentar e falar, a gente começar a conversar, vamos falar um pouquinho do currículo dela, que, nossa, é extenso, gente. É muita coisa, ó. Eu tenho até uma colinha aqui, porque o negócio aqui é forte. A Raquel é criadora de conteúdo, atriz, performer, diretora, tradutora e produtora, formada pelo CPT de Antunes Filho e discípula de Peter Brook, com quem estudou na Inglaterra graças à bolsa a partes da CAPES. Com uma trajetória de Sensacional. 31 anos nas artes e economia criativa, entre seus trabalhos estão novelas como Caras e Bocas, Jezabel e a Zazá, além de produções da HBO, Globosat e 7 longa-metragens. Produção do Cabaré, Luxúria. Detalhe, a Raquel também canta. Canta, faz de tudo, gente. É mil e uma utilidades. Entre os trabalhos de direção, tem grandes musicais como O Fantasma da Ópera, Wicked, Les Miserables, diretora residente da Time for Fun. Tradução do espetáculo O Rei Leão. Detalhe, ela fala 5 línguas. Gente do céu. Inglês, espanhol, francês, alemão e português. É locutora poliglota. Uau! Não, gente, é tanta coisa. É multifacetária mesmo, multitalentosa mesmo. E eu vou falar uma coisa, e não é assim, faz qualquer coisa de qualquer jeito, não. Faz tudo muito bem. Raquel, muito obrigada por aceitar o nosso convite para vir falar sobre as questões femininas, sobre o trabalho de atriz, o trabalho de artista, né, no nosso país. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite, que legal. Parabéns, boa sorte, desejo sucesso. Vamos começar falando um pouco, claro, né, do começo, assim, né, dessa trajetória sua, né, como você se viu, assim, nesse lugar do atriz, de ir pra direção, produção, de começar a mesclar todos esses caminhos? Eu acho que tem duas coisas. A primeira é a necessidade que a gente vai tendo de ter mais gerência sobre as escolhas artísticas. E quando a gente é atriz, depois de um tempo, você percebe que você é uma marionete de outra pessoa. Ou o texto que você não escreveu, ou a direção que você às vezes não concorda com a direção para onde está indo, com o que está sendo dito, de que maneira está sendo feito. Então, eu acredito que é normal a gente ver muitos atores que começam sendo intérpretes e que acabam começando a se tornar produtores executivos. Isso acontece em Hollywood, acontece no Brasil também. Você começa a querer ter mais voz dentro do que você está dizendo e falar sobre temas que te interessam. Esse é um vetor, e o outro vetor é a necessidade, porque eu achava que fazendo várias coisas eu teria trabalho, porque eu sei que como ator apenas... era mais um trabalho do que é hoje. Hoje é um hobby. Quase isso, né? Muito difícil, né? Mas era uma maneira de eu me manter trabalhando e recebendo, ganhando dinheiro, porque eu podia gravar uma locução, intermediar direitos autorais para um colega, traduzir um texto, estar em cartaz de fim de semana, e isso ser o suficiente para eu me manter. E talvez até fosse, né, se eu não tivesse me tornado mãe, mas fica impossível. Então você precisa ter várias coisas que você faz. Você também faz várias coisas. Não, sim, e tem isso também que você falou que é importante também, que tem esse lugar também quando vem a maternidade também, que transforma completamente, né? E muitas atrizes da nossa geração não fizeram isso, né? Muitos atores e atrizes. Eu sinto que a gente é um grupo nichado dentro do trabalho de ator, que escolheu a maternidade. E o que tudo bem, eu entendo. E aí tem pessoas que conseguem viver mais leves. Aí você vive num apartamento pequenininho, você gasta muito menos com comida, você percebe que a vida tem um peso financeiro concreto mesmo, pelo qual você é responsável com a paternidade, né? Porque tem boleto, mas tem boleto de escola, de plano de saúde, de material escolar. A criança cresce. Não, e tem a demanda da agenda, né? Que é isso também, né? Que é essa questão da flexibilidade também. Você tem a agenda do filho, né? A gente passa por isso, né? Você tem a sua e do filho, e aí você tem que, no meio disso, equilibrar trabalho, né? Equilibrar a vida financeira, tem um pouco de tudo, né? E sendo a pessoa que tá com a criança todo dia, provavelmente como mãe solo, aí, amigo, é tudo com você, né? Então aí Total. É uma outra dimensão do rolê inteiro, né? De ser artista e lidar com isso. E ter pouca gente para ter interface, né? Para dialogar a respeito, porque não tem... Quando eu tava... Você já tinha tido, né? Quando eu tive. Sim.
Mas você... Já tinha tido, já tinha separado. É, Já era mãe solo. e foi muito rápido, né? Mas você não sentiu isso quando você teve filho? Que falou, nossa, não tem tanta gente ao meu redor fazendo isso Sim. para eu ter referência de como faz isso. Não tem. E tem uma coisa que as mães não se... Assim, quando eu descobri um grupo de mães na escola, eles já tinham, tipo... 2 aninhos, uns 2, 3 aninhos. E aí as mães, aí que a gente se ligou e descobriu, cara, por que a gente não se falou antes? Por que a gente não se procurou antes? Porque assim, a gente é tão precisada desse grupo de apoio, né? A rede é tudo. É tudo, porque assim, a rede de apoio acaba sendo muito mais a sua amiga, que também tem um filho, que te entende as suas necessidades, né? E consegue, tipo, junto com você, não, vamos, eu te ajudo aqui, você me ajuda ali, e isso vai, pelo menos no meu caso, que eu não tenho família, por exemplo, em São Paulo, né? E sabe o que é engraçado também, assim, o trabalho, por exemplo, no caso de atriz, você tem que estar sempre disponível. Então, quando você tem filho, quando você tem, né, outros seres humanos para você cuidar, você não tem mais essa disponibilidade de alguém chamou, vem fazer não sei o que, vamos fazer um teste, tudo de última hora, porque acontece muito isso, né? Você não tem mais essa disponibilidade, né? Para mim, a crueldade do nosso meio para com as mulheres ficou muito mais explicitada depois da maternidade. Não só do nosso meio, do mundo. Mas, por exemplo, ano passado eu tive um convite para fazer uma novela que gravava no Rio. E foi assim, cara, eu vou estar entre você e tal, e é ótimo, e você grava, começa semana que vem, e eles dão uma passagem por mês para São Paulo, e pedi uma grana, e os caras toparam, e eu assim, mas como que essas pessoas estão partindo da premissa que eu posso... De que jeito eu, que sou mãe solo, Sim. com 2 filhos, posso pegar uma mala e voltar para São Paulo uma vez por mês? E que direito tenho eu de tirar meus filhos, assim, que nem... Da vida deles. Da escola, da casa, do lugar que eles conhecem, botar num hotel, sei lá onde, sem até ver se põe numa escola qualquer. Não posso. Eu não posso simplesmente fazer isso. Eu não tenho uma governanta. Sim. Acho que quase ninguém tem, né? Mas enfim. Uma nutricionista, uma governanta, uma babá, 3 babás, que tem 24 horas e posso aparecer na minha casa, onde eu sou a única responsável, uma vez por mês. Então eu não posso aceitar. Sim. Ou seja, tem muita gente que me pergunta, você trabalha, por que você não tá fazendo novela? Eu falo, porque não dá. Não dá, não é pra mim nesse momento, eu né? tive filhos, eu falei com meu filho que ele gosta de eu ser atriz, falei, me chamaram pra fazer isso aqui, seria assim, você ia me ver uma vez por mês. Você fala que as pessoas, né, você queria saber como é, que me reconheçam na rua, e aí pra isso eu tenho que estar no ar, mas pra eu estar no ar eu não tô com vocês. O que você acha que eu devia fazer? Eu já tinha dito não. Aí ele pensou... Não quero que você... Claro. E é sobre isso, né? Assim, é sobre tudo que a gente abdica. E não é, assim, abdica não no sentido negativo, pelo contrário. Não. Porque, assim, eu também tive a mesma sensação quando a Clara nasceu. Eu falei assim, e eu me separei logo na sequência, eu me divorciei, ela tinha 1 ano. Eu falei assim, cara, 15 anos de dedicação total a você, pelo menos, né, assim, que é total, porque assim, a partir daí, claro que você já tem mais flexibilidade, hoje em dia eu tenho muito mais, mas assim, é sobre isso, tem coisa que você nem se mexe que você não pode aceitar. E é muito curioso quando a carreira dos pais deslancham, né? Não tem nenhuma implicação. Sim. Eles podem aceitar passar 3 meses no sertão da Bahia fazendo um filme. Sim, Por quê? Total. Porque tem gente cuidando, Será, né? Agora, Raquel, me fala uma coisa. Essa questão né? Claro, você faz um monte de coisas. Mas, assim, veio primeiro a questão da atriz, obviamente, né? Assim, da sua formação e tal. E é o que te pega mais, onde você se sente, onde você quer se colocar mais, assim? Onde você teria mais... Hoje em dia ainda? Sim, eu adoro. O palco é um vício, eu acho. Mas eu acho que o que mais me dá prazer é sentir o contato com o público, sentir essa cordinha tesa, sabe? Quando você tá fazendo algo e você sabe que tá tocando alguém. E isso eu percebi que eu podia ter em várias funções. De várias maneiras. Então, eu tento fazer isso onde eu conseguir, porque... Não é necessariamente do jeito que eu quero que as coisas vão acontecer. Mas como atriz é muito gostoso. Como atriz especificamente ao vivo. Sim. Porque na televisão é gostoso,
mas o feedback é 3 dias depois, né? Em geral, quando você tá no ar. Sim. Não quando você faz uma série que vai ao ar 1 ano depois que você gravou. E aí Aí você não tem controle nenhum da coisa, né? Já foi. Aí você tem um feedback que você não vai alterar o que você tá não vai informar o que você tá fazendo de nenhuma maneira. Então eu acho que o ao vivo é muito diferente. Ou o digital. Porque o digital tem sido uma forma mais ágil de você ter resposta das pessoas, né? Que é uma surpresa pra mim, porque eu pelo menos sou da época em que a gente tinha uma interface entre nós, performance e o público. E agora a gente não necessariamente precisa disso. É exatamente isso que eu queria até te perguntar, porque você tá com o seu Instagram e você faz postagens muito frequentes sobre vários assuntos, principalmente desse universo feminino também. Como que você vê, assim, as redes sociais? Porque também tem um lado negativo nisso, né? Por exemplo, aquela questão de chamarem o ator, a atriz por números de seguidores, também tem uma coisa negativa nisso. Como que você vê isso, assim, pro ator hoje, o uso das redes sociais? É uma pergunta bem complexa. Eu acho que alguém fez uma frase ótima sobre internet, que era o bacana da internet, o maravilhoso da internet é que tem tudo lá. Mas o terrível da internet é que tem tudo lá. Perfeito. Entendeu? Então, o uso que você faz da mídia pode ser muito ruim, pode ser muito bom. Infelizmente, é que nem, enfim, às vezes é como a invenção do micro-ondas, que ninguém sabia para que servia, e aí a gente descobriu que dava para esquentar comida, mas não sabia para que era. Por outro lado, é essa mesma coisa, quando eles descobriram a fissão nuclear, para virar arma, demorou 3 segundos. Então, infelizmente, a gente tem a tendência de piorar tudo que a gente consegue colocar nossas mãos nela, né? Então, como usar a mídia social, a rede, a comunicação que a gente tem acesso, sem transformar isso numa maneira da gente se destruir. Eu não sei dar essa resposta. Eu acho que a ideia de escalar um ator por seguidores é horrível. É deprimente, né? Mas ela não é a única maneira horrível de escalar um ator. Tem muitas... Quem nunca passou por uma questão constrangedora num teste, né? Ou gente que escala por nepotismo, ou gente que escala por quem é minha namorada, ou gente que escala porque... pela mulher ser muito jovem, ou muito linda, ou pela aparência. Quais são, né? Como... O tempo todo tem um julgamento, né? E acho que e aí eu acho muito legal, que eu queria que a gente entrasse também nessa questão desse seu trabalho na internet, que é super... Eu acho sensacional, porque eu acho que ele é esclarecedor, entendeu? Ele é necessário. Porque é isso, tem um monte de gente que fala aleatoriamente. Não, você fala com embasamento, né? Sobre aquilo que você tá dizendo. Tá muito claro isso. Você leu, você pesquisou. E eu acho que, assim, a gente tá vendo... questões das mulheres em relação ao etarismo, em relação a um monte de coisas, né, que o tempo todo a gente sempre foi cobrada e que tá ficando cada vez pior, que é a questão da juventude, né, da beleza, do corpo, né, não sei o que e tal, e aí você entra como, acho que um lugar, assim, de uma mulher incrível, que, assim, inteligentíssima, que tá falando, sabe, porque é isso, assim, há pouco tempo eu ouvi uma pessoa falando assim, e eu procuro não mais fazer isso. Nossa, que linda. Não, a mulher não é só linda, sim, mas assim, o que mais, né? Porque é sobre isso, né? É só sobre aparência? Não. Que mulher incrível, né? Que pessoa maravilhosa que você é, né? Porque não é só você chegar, que lindo. Não, né? É muito mais, né? Precisa mudar isso, então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua descoberta nesse lugar de fala, né? Como que tá sendo isso, assim? Tem sido muito interessante. Eu comecei na pandemia. E eu tenho a impressão, eu perdi muita gente na pandemia, nós artistas eu acho que perdemos muita gente. Pessoas que eu conhecia, perdi 40. Nossa. E eu tava ali escrevi 33 projetos pra editar. Nossa. Eu tava lá escrevendo todas as coisas possíveis que eu podia para criar em editais e tal. E teve um evento que deu um clique em mim, eu tava me sentindo muito sufocada, e eu acho que a gente perdeu pessoas por tristeza também, porque o artista, na minha percepção, é um comunicador, a gente precisa do público. E quando você tira isso do ator, muitas vezes a gente murcha. Sim. E eu tava me sentindo sufocada em casa, sem esse diálogo com as pessoas. E aconteceu aquela audiência da Mari Ferrer lá, aquela menina que foi em Santa Catarina, que o juiz
tratou ela mal, que ela tava chorando, aquilo me subiu de um jeito que eu me dei conta que se eu escrevesse um argumento sobre o que eu falaria a respeito daquilo e colocasse num edital e conseguisse captar e conseguisse vender para Netflix e conseguisse lançar, esse processo todo demoraria 5 anos, pelo menos. Pelo menos. Se todo mundo dissesse sim. Se não tivesse nenhum empecilho nem nada. Seriam 5 anos. E eu falei, se eu não falar disso hoje, eu vou morrer sufocada. Eu preciso falar agora. Eu não sabia o que fazer, eu falei... E eu não sabia usar a rede social também. Eu achava, como uma pessoa que é mais velha, achava aquilo sem propósito. Pra que ficar postando foto minha? Enfim. E eu já fazia uns videozinhos, mas era sobre arte. Coisas que eu gostaria tanto de falar. Sobre história da arte, sobre cinema, enfim. Mas eu falei, eu vou fazer uma coisa muito louca. Eu vou abrir a câmera e vou falar com quem estiver do outro lado. Com quem quiser conversar, mas é propor um debate mesmo. Então, eu falo que é uma coisa revolucionária na internet, que é de fato falar. Com alguém, não só dizer para as pessoas o que elas têm que achar, pelo contrário, mas propor um debate, propor um diálogo. E falar isso a partir de verdades, do lugar onde eu tô, E acho que a história da Marifer era um retrato de muitas opressões que eu... Depois de ter me separado, de ter tido 2 filhos, de ter mais de 45 anos, de ser uma mulher na indústria do entretenimento e ter vivido uma gama de violências, como eu tenho certeza que vocês também já viveram de outras ordens, espero que menores até do que as que eu vivi, mas que que a gente entende. Então, eu vivi violência patrimonial, relacionamento abusivo, assédio sexual. Eu vivi tanta coisa... É muita coisa, né? Muito. Eu tenho... Infelizmente, tanto histórico, fui objetificada como você já foi, tanta coisa que já aconteceu comigo, fui responsabilizada por ter sido objetificada, e eu pensei, meu Deus, eu sou uma mulher de classe média, de um acesso à literatura, à história, eu estudei, eu falo idiomas, caramba, se é ruim assim pra mim, como que é? Como eu consegui imaginar como é para a maioria das pessoas que não tá nesse lugar de privilégio que eu tô? Sim. E se eu falar... E que nem se dão conta, muitas vezes, dos abusos, né? Não, elas nem sabem que aquilo é abuso, porque, é assim mesmo. E falar sobre isso, problematizar desse espaço, porque eu também me questionei, falei, meu Deus, lá vou eu, uma mulher de classe média, branca, falar de problema, como se meus problemas fossem relevantes. Eu sei que os meus problemas podem não ser os mais relevantes, mas se a gente melhora em uma faixa, todo mundo sobe junto. Sim. E é importante falar sobre o feminismo. A gente é uma maneira de... Se a gente for olhar internacionalmente na ascensão política que está acontecendo agora... Surreal. A gente, porque infelizmente a gente acabou de viver aquele momento em que o artista era um amador da lei de incentivo, né? Que é um desserviço uma balela. E uma mentira. Então, a mesma coisa está acontecendo agora com as feministas. Agora a culpa é das mulheres, de tudo. Pra variar. Até quando, né? Nossa. Até quando? Então eu falei, a gente precisa falar e falar pode ser revolucionário. E aí é isso que é muito interessante, porque de fato é. Porque tem muitas mulheres que não tinham pensado naquele assunto daquela forma, ou que acham argumentos para poder debater, ou mesmo teve várias pessoas que me escreveram dizendo que passaram na faculdade porque a redação da faculdade da UFRJ tinha sido sobre o governo. Será que o governo tem que ter direito sobre os corpos que gestam? Será que o governo tem que ter direito a decidir se a gente gesta ou não? O que você acha sobre isso? E aí várias mulheres me escreveram dizendo, eu passei no vestibular porque eu estava te acompanhando e você... Sensacional! Nossa, é revolucionário, né? Você está usando de maneira... É o que eu falei, contribui muito o seu discurso, eu acho. Assim, acho muito relevante. E é engraçado porque, assim, também, as mulheres, elas têm tanta coisa, têm que equilibrar tantos pratos na vida e fica sobre a responsabilidade delas, que às vezes... elas não têm esse tempo de parar para refletir. Então, assim, tem uma pessoa que vai lá e fala do assunto, você fala, nossa, nunca tinha pensado dessa maneira, nossa, que legal. É isso, você provocar a reflexão, né? Isso que é bacana, porque a gente tem que pensar. A gente nem pensava na economia do cuidado há 15 anos atrás. Imagina. Você tava lá atolada, sobrecarregada, falando como é que eu não consigo trabalhar, porque... Como eu não dou conta de tudo isso, Nossa, né? não era pra eu dar conta? Estranho. Como que é assim e a gente não tava falando sobre isso ainda? E é muito legal que você falou que cresceu organicamente, né, isso, né? Foi expandindo organicamente. Então eu queria saber um pouco sobre essa questão do crescimento, como você foi sentindo isso e como é a escolha desses
esses temas são coisas que as pessoas sugerem, são coisas que te afetam e aí você sente a necessidade de dizer. Eu comecei fazendo vídeos ocasionais, aí meu marido falou pra alguém sobre o que eu tava fazendo, falou, que eu tô fazendo um negócio legal, ela faz uns vídeos todo dia. Eu falei, uau, todo dia? Será? Será que tem assunto? Será que tem absurdos acontecendo com mulheres? Então vou fazer um desafio pra mim mesma, que é, enquanto estiver tendo um absurdo acontecendo com a mulher diariamente, eu vou gravar diariamente, quando acabar eu vou parar, ou seja... Não parou até hoje. O Brasil não me deixa parar, é bizarro. E o mundo, né? O mundo, porque acabaram de aprovar no Irã a idade mínima para casamento ser colocada em 9 anos. Acabaram de aprovar no Afeganistão que as mulheres, as vozes delas não podem ser ouvidas nem dentro da casa delas. Elas não podem ir num parque. Elas foram proibidas de ir no parque. É surreal, né? Em pleno, né, 2024, Nos né? Estados Unidos, eles estão falando sobre tirar direito de contracepção de pílula. Nossa. A gente... É um retrocesso, né? Então, sim, eu infelizmente sou uma pessoa que me informa, então eu acordo e leio o jornal, em geral já vem aí a primeira porrada, você lê o jornal, pá, já vem. Mas às vezes as pessoas me pedem para falar sobre assuntos, me mandam assuntos que elas viram, então conforme vai tendo esse crescimento orgânico também, mais pessoas vão em rede me escrevendo e eu também vou achando pessoas que são referências, que eu acompanho e aí eu tô vendo esse grupo de mulheres que quer falar sobre esses temas, fazendo esse movimento de rede em digital, de uma tá subindo aí no ombro da outra, dando a mão mesmo, levantando e trazendo os temas. É ousado e às vezes eu me sinto fazendo uma coisa perigosa. Mas é muito legal. Ah, bacana. E você vê, assim, eu vejo, além de você, acompanho outras pessoas também, mas é isso, assim, o que eu vejo crescer e eu acho importante é a necessidade de informação, de boa informação, né? Não de informação pura e simplesmente, né? De boa informação. Você vê daqui pra frente, de repente, levar isso para um outro nível na sua vida como artista, de repente, não sei, em palestra, em alguma coisa, assim, levar esses temas, né? E transformar isso de alguma forma, também monetizar isso tudo, ou você vai deixar isso e continuar, ou você, e a questão dos seus trabalhos como atriz, produtora e tal, de repente ir alternando isso, ou trazendo mais isso pro seu trabalho, não sei, como você vê assim, sei lá, daqui pra frente? Eu ia adorar monetizar mais, entender que tipo de produto pode acontecer daí, e que tipo de demanda pode ter, como eu posso ser mais útil. Eu sabia o que eu sabia quando eu abri câmera, que aí eu sei que eu tenho informação, eu sei que eu estudei, li e sou informada, eu sei que eu sei falar, por conta desses 30, agora já são 35 anos, né, de carreira, e a gente sabe, né, da entrevista, conversa, sabe, sei que gosto de debater, e gostaria muito de ajudar outras pessoas, e o meu objetivo no começo e agora sempre foi, tomara que eu consiga fazer com que uma moça mais jovem, que eu saiba onde ela tá entrando quando ela for ter um filho, saiba como pode ser a realidade dessa situação, como eu não tive acesso a ter, enfim. Então eu gostaria de transformar isso em outras coisas, adoraria. Acho, inclusive, essa iniciativa de podcast, por exemplo, super legal, porque é uma forma de você também chegar nas pessoas. E eu tô aberta para tudo isso, adoraria. E não acho que é uma coisa que concorre com a atriz, porque eu acho que são coisas diferentes. É que a gente já faz todo mundo um monte de coisas, né? Não concorre, mas ao mesmo tempo, claro, que qualquer coisa que eu for escrever, um projeto novo que eu vou fazer, ele vai ter essa minha visão de mundo. Sim. Porque a gente só consegue falar a partir de onde a gente tá. Então, é verdade que as coisas que eu escrevo, que eu produzo, ou que eu quero propor, muitas vezes elas estão relacionadas à minha realidade, né? O que eu vivi, e isso vai estar dentro do que eu escrever, ou do que eu for produzir, de alguma maneira, em arte. Mas é o que eu falo, tem arte e tem ativismo, né? Eu acho que eu adoraria que o meu ativismo pudesse ser mais útil, tivesse mais alcance e pudesse ser rentável também. Mas eu fiz o contrário do que eu acho que também tem muito hoje na internet, que eu acho um saco, que é esse rolê de você primeiro faz um produto e depois você acha o propósito. Eu primeiro achei o propósito. E o que eu tô falando e com quem.
Então, esse crescimento orgânico, as pessoas que estão ali, que, cara, quem diria que tem tanta gente, homens e mulheres, que querem falar de feminismo diariamente? Porque às vezes é difícil, é duro de ouvir, são assuntos que dão uma sensação, às vezes, de revolta na gente, mas tem muita gente, então eu fico muito feliz. Então, espero que, crescendo de dentro para fora, seja mais fácil de construir um caminho para frente, que eu não sei qual é. Quem tiver ideias pode entrar em contato. Sim, sigam a Raquel no Instagram, é @Raquel Ripani, né? É. A gente vai colocar aqui. Então, sigam, por favor, sigam que vocês vão aprender bastante. E, assim, eu não posso deixar de perguntar nesse mundo tão polarizado. E os haters? Você sabe que eu tenho começado a ouvir algumas coisas de pessoas que são amigas ou advogadas ou mulheres que falam, você já foi ameaçada de morte? Eu fiquei meio, caramba, não. Mas a polarização está sendo muito violenta nesse sentido. Os haters existem, principalmente no TikTok. É um lugar onde os homens, em geral, estão muito radicalizados. E é muito impressionante para mim ver o quão rápido isso se espalha, como um fogo, assim. Mas, dito isso, eu diria que eu faço um tipo de diálogo que não busca sempre o escárnio ou a vilanização. Sim, sim. Então, eu sou contra e não acredito na visão de dizer assim, ai, homem é tudo... Né. Sim, essa generalização e esse embate, tipo, nós é contra, né? Eu acho que a gente tem que levantar o debate. Eu acho que você faz isso muito bem. Você levanta o debate, a questão. Vamos refletir sobre, né? Não que às vezes eu não esteja com tanto ódio, que eu não sei. Eu sou humana e às vezes acontece uma coisa tão absurda que eu falo, vamos todas para uma caverna. Mas, em geral, não é minha postura e eu faço uma coisa que já me definiram, que eu adorei, que eu chamo de feminismo conciliatório. Muito legal. Por quê? A gente precisa falar com quem? Não com você que sabe como é que é. Eu vou falar com um homem, dizer assim, cara, é difícil, as mulheres não querem ter filhos porque elas estão sozinhas. Porque a corresponsabilidade não está acontecendo. Ou o machismo é ruim para os homens. Quando vocês não podem falar sobre seus sentimentos, vocês ficam deprimidos, vocês ficam solitários, vocês se matam. Os homens se suicidam por conta do machismo. Eles estão sofrendo também. Eles estão buscando respostas. O problema é que tem, na minha opinião, muita gente de má fé, que são esses pick-up artists, são esses discursos... Red Pill, Os Red Pill. Os incels têm muito estímulo para esse tipo de discurso. E tem muitos seguidores. E eu acho isso muito perigoso, porque eles estão focando, tem estudos falando isso, né? Em jovens e adolescentes. Então, se você for um menino de 14 anos e você abrir uma conta no Instagram, em 23 segundos você vai receber conteúdo extremizante, masculinista. Misógino. Colocando a culpa nas mulheres das coisas. E assim, uma questão de eu propor o debate é achar uma solução simples para um problema complexo é fácil. Você põe a culpa em um grupo e acabou. Só que você não resolve o problema. Sim. E você fomenta mais o ódio. Então, eu tento complexificar um pouco, tridimensionalizar um pouco as questões, para que a gente entenda que, eu entendo que os homens sofrem também, mas quem tá morrendo nas mãos dos homens, em geral, são mulheres. Sim. Homens morrem pela mão de homens, mas mulheres morrem de violência doméstica dentro das suas casas. Então, é possível a gente ter duas coisas sendo verdade ao mesmo tempo, sabe? A gente precisa proteger as mulheres e os homens precisam ser protegidos também. Os dois precisam melhorar. A gente não pode colocar um como vilão do outro e achar que isso vai resolver a situação. E aí, o que a gente faz com isso? Eu não tô vendo muita gente que quer falar sobre isso dessa maneira. Eu vejo mais... Eu acho sensacional. Porque é mais fácil. Isso né? também vende mais, né? Vamos combinar que as pessoas, elas gostam disso, né? Assim, de ver a polarização. E realmente, assim, quando você pensa num todo, que estamos todos juntos e precisamos evoluir como seres humanos, realmente isso aí fica muito mais complexo e não vende, simplesmente isso. É difícil de você discutir, né? Dá menos corte, né? Você lacra menos. E lacrar menos eu acho que é ótimo. Porque Sensacional. Pra quê? Não, eu acho que a questão é o que você propõe, é a reflexão, né? Vamos pensar sobre, vamos buscar caminhos. Juntos, né? Juntos, gente, porque senão... O que eu acho que entra uma mistura do nosso ímpeto de linchamento, que existe desde o Coliseu. Sim. Assim, os acontecimentos públicos eram execuções, né? Então, enfim,
Era isso. Apedrejar e... Tem um pendor social para isso. E aí o algoritmo que aprendeu muito rapidamente que quanto mais a gente ficar ultrajado, mais a gente reage. Então a gente reage a partir da raiva, né? Então quando você... Como assim os americanos estão falando em tirar o direito ao voto das mulheres? Eles querem que seja um voto familiar. E aí você vai reagir. E aí se alguém fala assim, vamos achar um consenso, não vai te fazer reagir com a mesma virulência e tal. Então a gente precisa aprender sobre nós. Eu não sei o que a gente faz com os algoritmos, porque agora a gente não tem nenhum controle e a gente está vendo que não querem ter nenhum controle de moderação ou de achar o querem consenso. Ver o circo pegar fogo mesmo. Eles querem que as pessoas vão para briga sem luvas. Então, como que a gente vai conseguir ser mais responsável a respeito disso individualmente, eu não sei. Eu tô tentando. É uma pergunta, né? É uma questão para todo mundo refletir. E eu queria saber de você agora sobre projetos pra gente encerrar. Esse papo maravilhoso. Projeto, primeiro, se você tem alguma coisa específica sobre a sua carreira, as suas coisas que você queira ainda destacar, e também os projetos, quais são os próximos passos da Raquel? Na arte, na internet, enfim. Eu não tenho, eu fiz muitas coisas, né? Eu faço, como você, muitas coisas, eu gosto de todas que eu faço. Eu torço muito para que a gente tenha mais arte, para que se perceba no nosso país qual a importância da cultura enquanto soft power, enquanto capacidade de conexão e enquanto alívio das dores e sofrimentos, né? É isso que a gente faz. Então é para isso que a gente tá. Os artistas não são um inimigo, são amigo, prometo. Meu trabalho, eu tenho os projetos que se forem aprovados aí eu vou falar a respeito, porque senão a gente só tá contando uma ideia claro, que ainda não tá, e é difícil, demora, tem vários. Espero voltar aqui para falar sobre, olha, vou estrear um projeto que eu tô tentando há 6 anos. Quem nunca, né? Claro. E vou continuar com o meu ativismo diário e apontando e apostando e apoiando para mulheres aliadas, que elas também cresçam, para que a gente consiga criar nossos filhos com dignidade, integridade e se tornar um país melhor, um povo melhor, mais unidas. É maravilhoso isso. Eu queria encerrar. Bom, primeiro agradecer a sua presença e colocar um desafio, acho que para todas nós. Eu coloquei isso uma vez na internet, foi bem no Instagram, foi bem bacana a resposta. Você já elogiou uma mulher hoje? Já elogiou uma mulher? Porque é sobre isso, entendeu? Mas não é chamar de gostosa, né? Não tá, é gente? falar que é bonita, não. Já elogiou de fato, sabe? Assim, é isso, é sobre isso, assim, colocar colocar a gente saber esse olhar, né, olhar outra mulher, inclusive é isso, é sobre mulheres olhando para mulheres, né, com um olhar fraterno, amoroso, não competitivo e não nada disso, assim. Mas obrigada, foi sensacional. Obrigada a vocês, obrigada, Rei. É isso, gente! Curte, compartilha, segue a Raquel, segue o Audioverso e até a próxima. Coragem! Coragem.